Alô, alô, meus amigos, amigas, meus colegas terapeutas, meus alunos, bom dia, boa tarde, boa noite. Então estamos hoje num feriadão, às 9 horas da manhã, 15 de novembro. Espero que todos estejam descansando. E lembrando que esta revisão de literatura, né, esse trabalho que a gente está fazendo, os minutos terapêuticos, eles ficam também no YouTube. Talvez hoje ou amanhã já está essa edição no YouTube. Portanto, vocês podem assistir não só este, como os outros vídeos falando sobre várias possibilidades de uso do biofeedback. Então, pessoal, vamos ao que interessa. Esse é o 14ª edição de Minutos Terapêuticos e nós já conversamos diversos assuntos nesses vídeos. Nós passamos por a relação do biofeedback com a conectividade cerebral. Esse vídeo é muito interessante, que ele mostra então as funções cognitivas nossas, como podem ser melhoradas com o biofeedback. Nós mostramos também tratamento para asma, estresse, ansiedade, depressão, uso em mulheres grávidas, principalmente para ansiedade e estresse da mulher grávida nos últimos meses de gravidez, que é extremamente importante. Para idosos, melhora das funções cognitivas de idosos. Para crianças com doenças crônicas, também para redução de estresse e ansiedade em doenças crônicas, do AVC isquêmico. Tem vários outros temas que nós já conversamos, inclusive na live passada, na 13ª, nós falamos sobre um trabalho do Richard Gevitz de 2013, falando sobre vários usos e o futuro do biofeedback. É um trabalho de 8 anos, né? Tem muita coisa que veio de lá para cá. Mas, de qualquer forma, é um trabalho muito citado na literatura. E o tema hoje é câncer. Exatamente, eles não vão tratar o câncer, e sim o paciente. Então, o título desse artigo é A Eficácia a curto prazo, são 15 dias, a eficácia a curto prazo do biofeedback da variabilidade da frequência cardíaca domiciliar em perturbação no sono em pacientes com câncer incurável. Um estudo randomizado. Então, esse estudo foi feito por Razou e colaboradores em 2020, quer dizer, do ano passado. O título original é Short Term Efficacy. Vamos de novo. Short-term efficacy of home-based heart rate variability biofeedback on sleep disturbance in patients with incurable cancer. A randomized open-label study. Está publicado no BMJ Supportive and Palliative Care. Esse Dr. Razou, ele é um médico da medicina psicossomática da Universidade Médica de Kansai, Osaka, Japão. Muito bem, o título direitinho está publicado também junto com esse vídeo lá no YouTube. Tem inclusive o link para vocês acessarem. Bom, esse estudo aberto é um estudo no qual tanto os profissionais da saúde quanto os pacientes estão cientes do uso dos tratamentos que estão sendo administrados. E aí foi feito randomizado, foi feito duplo cego, ou seja, os pesquisadores não tinham conhecimento dos resultados até que os estatísticos mostrassem. Muito bem. Então, só lembrando que câncer é um nome genérico para um grupo de mais de 200 doenças. Embora existam muitos tipos de câncer, todos começam devido ao crescimento e multiplicação anormais das células. A enfermidade é também conhecida como neoplasia. Isso é uma pequena introdução, só para mostrar que é uma coisa bastante complicada. São 200 tipos de câncer.
E eles começaram a ser mais importantes agora, conforme as pessoas vão envelhecendo mais, então foram aparecendo mais sintomas, mais doenças relacionadas a essas multiplicações anormais de células. Bom, vamos então ao que interessa, vamos ao trabalho. A introdução. Perturbação do sono é um transtorno típico relacionado ao estresse, com prevalência de 30% a 60% em pacientes com câncer. Essa introdução já fala que muitas outras aplicações podem ser utilizadas para sono, que é um transtorno típico relacionado ao estresse. Nós estamos vivendo hoje numa situação extremamente estressante. E muita gente deve estar sofrendo de perturbações do sono. Mas só que eles colocam especificamente pacientes com câncer. Continuando. Os tratamentos medicamentosos são os principais meios de tratamento para distúrbios de sono, mas os problemas incluem diminuição da autoeficácia e dependência. Então, o que acontece? A pessoa vai ficando dependente e esses remédios vão diminuindo a eficácia, né? Enquanto isso, há uma correlação positiva entre qualidade de vida, autoeficácia para lidar com o câncer e sintomas do câncer. O autoenfrentamento ajuda a melhorar a atividade física e levar à melhoria da eficácia. Além disso, eu estou lendo aqui, o artigo é em inglês, então a gente dá umas derrapadas. Além disso, cuidados precoces paliativos especializados contribuem para a melhoria da qualidade de vida, melhorando as habilidades de enfrentamento em pacientes com câncer. A comparação com o grupo de cuidados de controle e grupos de cuidados paliativos precoce mostrou um aumento do uso de enfrentamentos orientados às abordagens em 24 semanas. Bom, já traduzi isso aqui em outras palavras, né? Quando se compara, então, esses estudos que têm cuidados de paliativos precoces ou de controle, tem uma mudança muito grande em 24 semanas. As habilidades de enfrentamento para pacientes com câncer que sofrem de distúrbio de sono incluem terapia comportamental para insônia, treinamento para resiliência baseado em mindfulness e yoga e terapias dessa forma. Nessas habilidades de enfrentamento, a avaliação foi feita após um longo tempo de intervenção, a termo oferecida a pacientes com câncer semanalmente por 6 a 12 sessões. Então, esses enfrentamentos são longos. Como pacientes com câncer incurável podem ter um tempo de sobrevivência relativamente curto e enfrentar desafios à saúde física, são desejáveis habilidades de enfrentamento que possibilitem fornecer rapidamente benefícios aos pacientes com distúrbio de sono por meio de uma intervenção de curto prazo. Então, eles estão procurando aqui, primeiro, são pacientes incuráveis, com câncer, tipo de câncer incurável. 2, eles querem melhorar a qualidade de vida. 3, que seja em curto prazo, porque eles normalmente não sobrevivem muito. 4, as outras terapias tentadas normalmente demandam muito tempo para ter resultado. Então, a ideia é ao monitorar as informações fisiológicas realmente não realizadas e fornecer feedback visual em tempo real, biofeedback coordena a mente e um protocolo da variabilidade cardíaca que foi estabelecido. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma combinação entre uma determinação fisiológica em tempo real com o biofeedback, onde no biofeedback é o biofeedback de variabilidade cardíaca, que foi estabelecido um protocolo usando a respiração ressonante. Lembrando, pessoal, que existe uma cardiovascular, que é muito individual. Não adianta as pessoas falarem, todo mundo respira da mesma forma. Não é assim que funciona. Existem intervalos. Aqui ele vai falar um pouquinho mais sobre isso. E ele fala, então, que estabeleceram um protocolo para a variabilidade da frequência cardíaca
e com o objetivo de usar essa respiração ressonante. Então, se a gente fizer isso no CardioMotion, o CardioMotion traz aquele pacer que sobe e desce. Aquele pacer, existe regulagem para aquele pacer. Eu posso fazer ele com uma frequência maior ou uma frequência menor, tem vários graus em que a pessoa pode testar qual é a sua frequência individual de ressonância cardiovascular. Isso é chamado de coerência cardíaca. Então, a coerência cardíaca nada mais é do que um estado onde ocorre uma frequência de ressonância cardiovascular. E nessa frequência de ressonância cardiovascular é que existem os benefícios, onde ocorrem os benefícios através do equilíbrio do sistema nervoso autônomo. E muito mais que isso. Se a gente vê nas outras lives, o mecanismo é muito mais complexo do que simplesmente falar como nós estamos falando. Esse artigo se limitou muito a essa parte da ressonância sem explicar a fundo o que significa isso. Em todo caso, o importante é o que eles trazem de resultado, né? Então, a frequência respiratória ressonante varia dependendo das características individuais, do sexo, da altura. Nós entendemos também que não só do sexo e da altura, mas também da idade. Isso varia bastante. Por isso o CardioMotion tem as regulagens para você encontrar qual é a sua melhor frequência de ressonância, para que você tenha um resultado otimizado. Senão, o resultado demora mais. Se vier, demora mais. No biofeedback de HRV com respiração ressonante, a variabilidade da frequência cardíaca aumenta e é amplificada pela presença de ressonância no baroreflexo, que é relevante para a respiração e para o componente de baixa frequência no espectro de HRV. Bom, vamos colocar em termos mais simples. Ele traz um mecanismo aqui falando do baroreflexo, mas a gente sabe que tem pelo menos 4 mecanismos que regem esse estado de ressonância, que é chamado de coerência cardíaca. Mas o importante é que quando você entra nesse estado de coerência cardíaca, no estado de ressonância cardiovascular, ou que eles chamam somente de ressonância aqui, você tem um aumento numa determinada componente do nosso sistema nervoso autônomo, que é chamado de low frequency, LF. E isso faz com que você aumente a variabilidade, e o aumento da variabilidade é extremamente importante para a saúde. Então, tudo que é feito no biofeedback da variabilidade da frequência cardíaca, que é o CardioMotion, é o mesmo princípio, né? Basicamente, exercícios respiratórios, não somente a respiração, mas tem outros componentes para aumentar a variabilidade da frequência cardíaca. Quando a pessoa tem uma variabilidade baixa, ela deve ter algum problema de saúde psicossomática. Quando ela aumenta a variabilidade, ela vai contrário a essas doenças, a esses estados como um todo. Continuando aqui. O biofeedback de variabilidade da frequência cardíaca, conhecido como biofeedback de HRV, é o que eu vou mais comentar agora, falar HRV, com respiração ressonante melhora ou reduz as perturbações do sono, melhora o sono reduzindo as perturbações. O biofeedback de HRV com respiração ressonante permite que a arritmia sinorrespiratória aumente. A arritmia sinorrespiratória, você respira de qualquer jeito, o batimento cardíaco se dá de qualquer jeito, a mesma coisa a pressão arterial. Quando você coordena direitinho essa arritmia sinorrespiratória, você ganha tônus muscular cardíaco, ganha aumento da variabilidade da frequência cardíaca, ou seja, todo o benefício vem desse estado de ressonância cardiovascular. Isso aí a gente explora muito nos nossos cursos, porque para entender na íntegra tem que ter um início, um meio e um fim. Eu estou falando partes do meio somente. Então são conceitos que a gente explora bastante nos nossos cursos, para que a pessoa tenha total condição de entender e usar de uma forma mais otimizada possível, né? Em indivíduos saudáveis, a arritmia sinorrespiratória
ocorre durante o sono, onde o movimento ocular não é rápido, ou seja, essa arritmia sinorrespiratória ocorre no sono não REM. Então, a gente vê as fases do sono, tem a fase REM e a fase não REM. A fase REM é quando os olhos ficam se mexendo, né? E não REM é quando os olhos ficam, não tem esse movimento rápido. Assim, o biofeedback da frequência cardíaca com respiração ressonante pode influenciar a função de repouso durante o sono. Já começamos a fazer uma correlação entre o biofeedback e o sono. Após uma intervenção relativamente de curto prazo, de 3 ou 6 sessões semanais, ele foi feito por grupos de pesquisa que realizaram estudos de HRV na respiração ressonante e mostrando ganhos. A prática do biofeedback com respiração ressonante antes de dormir ficou disponível em casa, ou seja, as pessoas, eu vou mostrar um pouquinho mais o protocolo aqui, mas eles passavam pelo hospital. No hospital eles aprendiam a fazer a técnica no tempo que eles chamam de T0, no tempo inicial. Eles tinham um aparelho em casa e todos os dias eles faziam por 20 minutos antes de dormir. Então, por isso que eu falo que é importante a pessoa ter o aparelho em casa. Assim, pode ser feito diariamente. Não só a pessoa, mas a família. E esse mesmo grupo mostra um segundo trabalho em que eles fizeram essa introdução do biofeedback aos cuidadores dos pacientes com câncer, melhorando também o sono e reduzindo o estresse desses cuidadores. Isso é uma próxima live, eu posso falar sobre isso. Os indivíduos saudáveis indivíduos saudáveis, a prática do biofeedback na hora de dormir induziu um aumento da arritmia respiratória durante o sono. Então, esse aumento do HRV, mesmo durante o sono, não precisa ser necessariamente só na hora que a pessoa faz o exercício, mas ele começa a tornar-se uma componente natural do corpo. Por isso que ele fala que induziu o aumento da arritmia sinorrespiratória durante o sono. Presumimos que a função do sono e o HRV seriam aprimorados em pelo menos 3 semanas ou 6 semanas, porque uma prática doméstica de biofeedback com respiração ressonante possibilitou que os indivíduos realizassem e adquirissem suas técnicas em curto prazo de tempo. Ou seja, é um treinamento que é bastante rápido. Aqui ele fala, nós anteriormente conduzimos um estudo randomizado, em cuidadores, familiares e pacientes com câncer, que tiveram 2 sessões de biofeedback com respiração ressonante a cada 2 semanas. Então aqui ele já deu uma introdução de que os cuidadores também, mas esse foi um segundo trabalho, né? 2 semanas de práticas diárias de respiração ressonante com dispositivo doméstico antes da hora de dormir melhoraram a perturbação do sono, melhoraram a variabilidade da frequência cardíaca quando comparado com práticas diárias sem o uso do dispositivo, ou seja, sem o uso do biofeedback. Nós fizemos a hipótese de que a prática doméstica do biofeedback com respiração ressonante é exatamente realizada em curto espaço de tempo, oferece uma autoeficácia com redução da perturbação do sono, sendo essa uma habilidade de enfrentamento. O objetivo desse estudo foi verificar nossa hipótese em pacientes com câncer incurável com distúrbio do sono. Os métodos, participantes e critérios de elegibilidade. Os participantes foram pacientes com câncer incurável com distúrbio do sono, idade igual ou maior que 20 anos, submetidos à sessão
hospitalares de biofeedback. O presente estudo foi feito no Hospital Médico Universitário de Kansai, lá no Japão. Os participantes foram continuamente matriculados e recrutados por médicos psicossomáticos, incluindo os autores. Os participantes preencheram todos os critérios diagnósticos de perturbação de sono de acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da 5ª edição da Associação Americana de Psiquiatria. Aí tem os critérios de exclusão, transtornos mentais, transtorno de humor, comprometimento cognitivo e tal. Um projeto de estudos. Então, eles basicamente pegaram 50 pessoas e dividiram em 2 grupos. Aquele que eles chamam de grupo doméstico e o grupo controle. O grupo doméstico é o grupo que fez os treinamentos de biofeedback. No grupo de biofeedback de HRV domésticos, os participantes foram submetidos a uma sessão hospitalar, ou seja, no hospital eles aprenderam como usar isso. Os médicos ensinaram ele a usar o biofeedback, seguida de sessões diárias domiciliar por 15 dias, sendo 20 minutos por dia. No grupo controle, os participantes foram submetidos apenas a primeira sessão de biofeedback, sem fazer o enfrentamento em casa. Daí foram avaliados o grupo controle e o grupo doméstico, que eles chamam, o grupo doméstico. Depois foram no dia 0 e no dia 14. Então, eles somente 2 semanas de treinamento com biofeedback. As pessoas sempre perguntam para a gente aqui, nos cursos e tal, quantas semanas, quantos dias, quanto tempo é necessário fazer um treinamento de biofeedback? A resposta é sempre a mesma, depende. Depende da pessoa, depende da situação dela, depende do que você busca. Nesse caso específico, eles usaram 2 semanas, 20 minutos por dia. Ponto. E já tiveram um resultado bastante significativo, principalmente para esses pacientes, para os pacientes de câncer. E vamos ver a continuidade aqui. A taxa de mudança foi medida antes e depois da intervenção japonesa do Pittsburgh Sleep Quality Index, uma ferramenta para avaliação subjetiva do sono. E foram utilizados parâmetros de sono, actigrafia. Utilizaram um aparelho actigráfico que media a constância do sono, tem toda uma descrição disso no trabalho. Então, o teste foi realizado por um período inferior a 15 dias, ou seja, 14 dias. A linha de base, a variabilidade da frequência cardíaca foi medida antes de administrar o biofeedback. Como é que foi feito isso? Repouso de 5 minutos, depois ensinaram a respiração ressonante e daí mais 5 minutos na respiração ressonante. Aí foram medido o HRV continuamente por 10 minutos. Então, 5 minutos de repouso e 5 minutos do exercício. Daí eles calcularam a frequência ressonante como o número de respirações que maximiza o pico no espectro de HRV. Isso aí é um cálculo extremamente complicado e que nós, no CardioMotion, o que a gente faz? Simplesmente tem nível A, B, C, D e E para você achar onde tem o melhor nível. Bom, o número de dias de sessões real foi definido como o número de dias em que esse grupo teve uma sessão domiciliar de pelo menos 5 minutos antes de dormir. Então, eles colocaram, é contado esse dia se a pessoa usar pelo menos 5 minutos antes de dormir. Ele fala um pouco mais sobre a versão japonesa do Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh e fala agora sobre a variabilidade da frequência cardíaca. Ele traz outros parâmetros, traz cálculo estatístico, e aí para a gente fica muito complicado estar falando tudo isso aí, fica muito extenso.
O HRV é a flutuação do intervalo entre batimentos cardíacos medido a partir do eletrocardiograma ou onda de pulso, e é usado como uma medida que reflete a atividade do sistema nervoso autônomo. Um componente chamado LF, que é Low Frequency, ou baixa frequência, que varia de 0,04 a 0,15 Hz, isso aí já está dentro do CardioMotion Home. E nós estamos lançando brevemente o CardioMotion HRV, que traz todos esses valores bem definidos. Então, esse componente LF é registrado dentro de vários minutos no HRV. Esse componente é obtido pela análise espectral do domínio da frequência e reflete a atividade parasimpática. Aqui eu vejo não digo um erro, mas está incompleto. Esse componente, que ele chama de low frequency, ele fala que reflete a atividade parasimpática. Sim, você pode pensar assim, se esse índice aumenta, a atividade parasimpática, só a parasimpática está diminuindo. Porque a alta frequência está diminuindo se esse aumenta, né? Mas se esse aumenta, está aumentando simpática e parasimpática, está aumentando os dois. Então, esse componente reflete os dois. Reflete a atividade simpática e parasimpática. Uma outra coisa que ele coloca aqui que eu fiquei assim é o valor médio para o descanso do HRV em adultos, né? Quando a variabilidade do adulto no descanso é em média 591 milissegundos ao quadrado. Aqui também tem uma outra dúvida. Você não mede em milissegundos ao quadrado, você mede em milissegundos sobre hertz ao quadrado. Então, eu não sei de onde eles tiraram essa medida, nunca vi isso na literatura, mas... E também, LF é uma margem e que varia, como ele coloca corretamente aqui em cima, de 0,04 a 0,15 Hz. Então, é medido em Hz. Então, não dá para ele falar que o LF é 519 milissegundos. Porque quando se fala em milissegundos, você está falando no domínio do tempo. Quando se fala no LF em Hz, domínio da frequência. São dois domínios diferentes. Bom, não importa, vamos continuar. O cálculo da amostra, então eles fizeram toda a análise estatística, falaram que tem que ser 25 para cada grupo, para que haja uma significância definida em 0,0 potência em 80%. 0,05 daria 95% de significância. Depois tem toda a análise estatística, eu vou passar, e vem a conclusão, as implicações clínicas. Até onde sabemos, esse é o primeiro estudo a realizar uma avaliação de curto prazo de sessões domiciliares da variabilidade, biofeedback de variabilidade, com idade de enfrentamento em pacientes com câncer incurável com distúrbios de sono. Eu também nunca vi nada nesse sentido. Nossos resultados fornecem perspectivas importantes. Aqui vem então o resumo de tudo, a conclusão. Sessões diárias de curto prazo do biofeedback de HRV em casa permitiu que a função de sono e a variabilidade da frequência cardíaca melhorasse dentro de 2 semanas após a intervenção. Então vocês veem, aqui foram 2 semanas, a gente vê protocolos de 4 semanas, quando você vê o mindfulness de 8 semanas, mas aqui estão falando de 4 semanas, né? Nossos resultados fornecem outras perspectivas importantes. Os participantes apresentaram transtorno de indução severa de sono, ou eles apresentavam, né? Os participantes apresentavam transtorno de indução severa do sono, despertar noturno e sono não recortado, com base em avaliações de sono subjetivas e objetivas, e seus scores da variabilidade da frequência cardíaca foram significativamente menores do que os scores de adultos saudáveis, no tempo zero. O grupo de biofeedback doméstico teve melhora significativa na eficiência e duração do sono em termos subjetivos e objetivos.
Os termos subjetivos são os questionários, objetivos é a medição, com os equipamentos, né? Comparando os scores de baixa frequência, LF, antes e depois do biofeedback, os valores de LF depois foram maiores no grupo de biofeedback doméstico, sendo então um método, uma técnica de rápida absorção, de rápido conhecimento, né? Os valores de LF diminuem durante o sono em pacientes com insônia crônica. Então, as pessoas que têm insônia crônica tem esse aumento na atividade simpática e com redução desse LF, que é o equilíbrio simpático-parasimpático. É exatamente o equilíbrio no LF é que é a coerência cardíaca, em que o CardioMotion leva a pessoa a treinar nessa otimização da low frequency, baixa frequência. Diminuição da atividade parasimpática é um importante mecanismo patogênico do tratamento da insônia primária. Então, a atividade parasimpática, quando ela diminui, a simpática. E isso é um mecanismo patogênico importante do transtorno de insônia primária. A prática caseira diária do biofeedback com respiração ressonante antes da hora de dormir pode manter altas variabilidades durante o sono. Então não é só quando a pessoa está fazendo o treinamento em si, mas mesmo ao longo da noite, elevando a variabilidade antes e durante o sono. A baixa frequência, LF, aumenta significativamente do pré e pós no grupo de biofeedback domiciliar, e isso é uma possibilidade muito boa da prática. A respiração ressonante pode induzir o barorreflexo com eficiência. As funções homeostáticas autonômicas parecem ser aprimoradas pela prática contínua. Então vamos mudar um pouquinho isso aqui. O treinamento com biofeedback com a respiração ressonante, ou seja, no equilíbrio, na coerência cardíaca, ela pode induzir uma eficiência no barorreflexo. Lembrando que o barorreflexo envolve a frequência cardíaca, envolve a respiração e envolve a pressão arterial. Essas três são envolvidas nesse momento. E levam a funções da homeostática autonômica, ou seja, ao equilíbrio do sistema nervoso autônomo. E esse equilíbrio do sistema nervoso autônomo é extremamente importante para a saúde psicossomática. E parece que isso é engraçado, que a gente sempre vê, parece, pode, deve, quem sabe, a gente nunca vê uma resposta, acontece tal coisa. Talvez pela complexidade do ser humano, né? Parecem ser aprimoradas pela prática contínua. Em outras palavras, se você fizer uma prática continuada, vai melhorar usando a respiração ressonante, vai melhorar as funções do barorreflexo e vai melhorar as suas funções autônomas. Mas tem ainda mais 3 mecanismos, além do barorreflexo, que ele não fala. E a gente explora bastante esses mecanismos no nosso curso, porque é muito importante conhecer isso aí. Mudanças na potência de baixa frequência do HRV, inicial e final, há um aumento, né? Vamos lá, mudança, que esse inglês aqui está meio complicado para ler, mas de qualquer forma, mudanças na potência de baixa frequência, ou seja, LF, low frequency, ocorrem essas mudanças, esse aumento durante a prática da variabilidade da frequência cardíaca. Em insônios autorrelatados, inspirar de forma ressonante por 20 minutos antes de dormir reduz a latência do sono, ou seja, diminui, a pessoa dorme mais rápido e aumenta a eficiência do sono. O sono é mais profundo e melhor, com um efeito positivo. Altas variabilidades da inserção de HRV é possível
houve taxas de inclusão de 96%. 95% das pessoas fizeram os 14 dias. Os participantes realmente sentiram o efeito positivo ao usar o biofeedback. Cuidadores, familiares e pacientes com câncer demonstram uma percepção confortável logo após o primeiro uso do biofeedback. A gente vê aqui na clínica, a pessoa sai diferente quando faz 20 minutos de treinamento. Aumenta as expectativas da terapia de biofeedback, que teve impacto positivo na qualidade de vida subsequente relacionada à saúde. Vamos lá, blá, blá, blá. Bom, esse trabalho então foi eficácia a curto prazo do biofeedback de variabilidade da frequência cardíaca domiciliar sob a perturbação do sono em pacientes com câncer incurável. Foi feito em 2020 por Rastrou e colegas. Ele é da medicina psicossomática da Universidade Médica de Kansai, Osaka, no Japão. Está publicado no BMJ Supportive and Palliative Care. Bom, pessoal, esses trabalhos são meio complicados, a gente está lendo direto assim. Mas, de qualquer forma, a ideia acho que foi passada, que o biofeedback ele pode ser utilizado a partir do instante que você ensina a pessoa a usar o biofeedback que ele tem em casa. Pacientes com dificuldades de sono, pode ou não ter câncer, não é essa a mensagem final, mas ele é bastante beneficiado. E como nós falamos, se vocês olharem as outras lives que a gente tem, a gente vê aí que tem muito ganho quando se trabalha na conectividade cerebral, ou seja, da córtex pré-frontal com outras estruturas cerebrais, no estresse, na ansiedade, pressão e assim vai. Bom, pessoal, então, um bom feriado para vocês e lembrando que segunda-feira que vem temos mais uma live. E se vocês quiserem rever o assunto, no YouTube vai estar o link. Essa é a 14ª sessão, né? 14ª Minutos Terapêuticos, ainda vai ter um resumo que vocês podem ver e ao mesmo tempo o link do trabalho original e ouvir mais uma vez essa apresentação, tá bem? Então obrigado e até lá, e bom feriado.